a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, a aviação brasileira está em crise? Uma pergunta ou uma afirmação? Os números apontam para um prejuízo, mas o cenário também sinaliza uma oportunidade. É o espaço aéreo querendo retomar os bons tempos. Mas será? O ontem e o hoje da aviação civil brasileira. Audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. Os altos e baixos da aviação não são exclusividades nossa, é claro. A pandemia trouxe sequelas, a economia sempre influenciou e muito os custos do setor. A verdade é que os ares são outros. As pessoas viajavam pela experiência a bordo, né, praticamente. Com bebidas, inclusive alcoólicas, se fumava a bordo, talheres de prata e com bastante mais espaço e bagagem, todos os serviços incluídos aí no preço inicial. Nós ainda temos um número de viagens per capita muito baixo. O Brasil hoje tem algo como 0,5 viagem por habitante no país. O Chile tem 1,10 e nos Estados Unidos esse número chega a 2,6 viagens aéreas por ano por habitante. Então vamos visualizar alguns números do setor aéreo brasileiro, dados que espelham a realidade atual. De 2012 a 2017, 100 milhões de passageiros transportados. Ano passado, mais de 112 milhões. Decolagens diárias foram 2.200. Um setor que contribui com 14 bilhões de reais do PIB. Entre empregos diretos e indiretos, 110 mil, mas com um prejuízo de mais de 46 bilhões de reais. Isso nos levou até o final dos anos 2019 a atingir um recorde de passageiros e, na sequência disso, nós fomos duramente atingidos por uma crise mundial que afetou a todos nós, todos os setores econômicos, mas eu digo, sem sombra de dúvidas, que o setor aéreo foi o setor diretamente mais impactado. A nossa atividade, por essência, deixou de existir, porque durante meses, talvez anos, em alguns países, o comando da vida era: fique em casa, não saia de casa. Então, viajar deixou de ser algo possível para muitas pessoas durante muito tempo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Nós temos no mundo 5 modos de transporte. Mais barato, marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário e aeroviário. Então, nós temos uma situação crítica realmente nesse setor da aviação no Brasil. Hoje, além da situação financeira que pressiona algumas companhias, nós temos empresas aéreas no Brasil com quase 20 aeronaves paradas, sem peça para manutenção. E sem essas aeronaves, a gente não consegue crescer a malha. Durante a audiência pública, muito se falou sobre a política de preços das companhias aéreas. Aviões sem lotação, vendas antecipadas com promoção, preços nas alturas. Cerca de 70% a 80% dos custos de uma empresa aérea são dolarizados, eles estão atrelados ao dólar. Então, a aeronave é trazida com base em contratos de dólar. Para a empresa poder aumentar essa eficiência, ter mais passageiros a bordo, ela lança mão do que se chama de gerenciamento tarifário, gerenciamento de receitas. Começa a vender com muita antecedência as passagens promocionais, para garantir ali alguma venda, alguma ocupação. Se existe ali, com mesmo 6 meses de antecedência, uma forte procura, a empresa aérea ela vai calibrando isso. Ela não vende todos os assentos daquele valor que ela anunciou, e é o que a gente vê, né? Entra hoje, está um valor anunciado, entra amanhã, o valor subiu 300. Entra dali a 10 dias, esse valor caiu 200, 300 reais, mas sempre no movimento de aumento, porque muitas das passagens vão sendo comercializadas. Todo voo que eu embarco, depois de meia hora, eu vou contar os bancos vazios. Faço isso. Eu faço isso. E, às vezes, eu me pergunto, quando eu estou dentro de uma aeronave daquela, eu encontro numa aeronave daquela 40, 50 bancos vazios. Eu pergunto para mim, por que não foi colocado no sistema para vender essas passagens? Não assim, não vou dizer pelo mesmo valor que um cidadão comprou com 40, 50 dias atrás,
Mas por que não cobra mais 10%, 15%? O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. E se o senador Jaime conta 40 assentos vazios numa aeronave de 180, não é por falta de demanda, é por uma coisa muito boa. 40 passageiros que queriam viajar se recusaram a pagar aquele preço. E uma coisa muito ruim, aquele algoritmo, naquele momento, por falta de concorrência, provavelmente, priorizou uma taxa de urgência para um que pagou, em detrimento de 40 passagens mais baratas para um número maior de passageiros que gostariam de viajar. Você chega nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se você perder uma aeronave de uma empresa lá, você embarca na outra, sem ter nenhum custo. Aqui no Brasil, você perdeu um voo, se perdeu pela Azul, tem que comprar na Gol, você já vai pagar 2, 3 vezes mais para ir para o mesmo local. Tem dia você paga uma passagem, Julião, R$3.800, 3.800 de Cuiabá aqui, a Brasília. 3.800, 1h15 de voo. Tem que ter um motivo forte, um argumento muito forte. Pois é, quando falamos de preço das passagens, estamos falando do custo da aviação brasileira. E aí, um item se sobressai, o combustível, o querosene. O setor ele tem hoje uma carga tributária ostensiva. A gente tem, por exemplo, sobre o combustível da aviação, sobre o QAV, a incidência de CMS, e o Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, que tem esse tributo. Então, a gente é o único do mundo que tem esse tributo. E o que aconteceu só com esses 2 únicos indicadores que eu destaquei, combustível e câmbio? De 2014 até 2023, o combustível teve um aumento na ordem de 115%. Principalmente de 2020 em diante. Imagina que a companhia aérea ela fez o seu planejamento em 2019, precificando que ela iria operar com um combustível de R$ 1,86, e ela terminou o ano de 21 a R$ 2,86. Em 22 ele foi a R$ 4,90. Quando vocês falam do querosene, que está dando hoje 40%, 42%, está chegando. Qualquer setor de transporte nesse país, quando ultrapassar 35%, ele começa a ser inviável em qualquer situação. É sabido que o maior custo das empresas aéreas é com combustível. Discute-se muito a questão do oligopólio das empresas aéreas, mas pouco se discute o monopólio da produção e distribuição de combustível de aviação no Brasil. Apesar de produzirmos 90% de todo o querosene de aviação consumido pelas companhias no Brasil, a política de preços é baseada no mercado internacional, dolarizado. Aquilo que seria uma vantagem comparativa para o país, produzir o seu próprio combustível, não se transformou em vantagem competitiva. Acabamos pagando o mesmo preço que pagaríamos caso todo o querosene de aviação fosse importado. Além disso, o Brasil é o único país que tributa esse combustível e, após a aplicação do ICMS, ele custa simplesmente 1/3 a mais do que o mesmo combustível nos Estados Unidos. E ainda falando em combustível, os tempos são outros e, claro, a corrida por uma energia sustentável já começou. Na aviação, não é diferente. O principal desafio hoje é dar segurança jurídica para o desenvolvimento desse novo combustível que nós chamamos de SAF, e o Brasil tem imenso potencial. Um estudo da RSB aqui no Brasil mostrou que nós temos condições de gerar, só com a matéria-prima aqui do país, mais de 9 bilhões de litros desse novo combustível, que é suficiente para abastecer toda a frota doméstica e gerar ativo para exportação. Os combustíveis alternativos, principalmente, que aí todos nós buscamos, que é os menos poluentes, ainda estão longe de ser uma realidade devido ao baixo investimento e, principalmente, à falta de incentivo fiscal. Nesse momento, o mundo anseia pela redução de emissões de todos os meios de transporte e foi dada a largada pela corrida pelos chamados Sustainable Aviation Fuels. Essa corrida pode ser vencida pelas próprias empresas petrolíferas que hoje produzem o querosene de aviação e que já estão produzindo misturas mais sustentáveis. A pandemia da Covid-19 manteve os aviões no chão, sem voos, sem lucro, prejuízo. Vamos falar do endividamento das empresas aéreas. Mas nos últimos anos, a fotografia que nós temos para apresentar aos senhores
não é de um resultado positivo. As empresas têm hoje um prejuízo acumulado como setor na ordem de 45 bilhões de reais. Europa, Estados Unidos, a gente sempre vê aí, houve um socorro, né, dos governos, mesmo em empresas aí de mercado. American Airlines, Delta, receberam aportes, né, dos seus governos, e aqui, infelizmente, nós não tivemos condições de ver esse mesmo cenário. No pior momento da crise no mundo todo, diversos países onde a aviação é estratégica e importante reconheceram a necessidade de se aportar algum recurso para um auxílio financeiro das empresas. Infelizmente, dadas as condições naquele momento, o Brasil não pôde e não fez esse gesto. O que eu sei é que o Brasil está tendo uma recuperação pós-pandemia maior do que a dos Estados Unidos, em percentual. Estou errado? Vocês têm que uniformizar a estatística, para que os alemães não digam que tinham razão, que a estatística favorece muito a mentira. Então, nós temos que saber quanto é que era o movimento em 2019. Nós vimos ali custo, receita. E como é que está o Brasil em 2022, 23, 24 em relação a 2019? Uma questão que veio também, por fim, que envolvia a empresa Gol e o seu pedido de reestruturação financeira protocolado nos Estados Unidos, né? No momento que nós tivemos acesso a essa notícia, a Senacom notificou a empresa pedindo informações e esclarecimentos dessa recuperação, dessa reestruturação financeira nos Estados Unidos, se ela abalava de alguma forma o desempenho, o desenvolvimento dos serviços no Brasil e atingiria de alguma forma os consumidores. E as respostas que nós temos é que a reestruturação financeira da Gol nos Estados Unidos não traz qualquer prejuízo aos consumidores brasileiros. Temas como custos e abertura do mercado regional não podem faltar ao falarmos do sistema aeroviário brasileiro. Na audiência pública foram citados 2 projetos de lei que tratam desses temas. Tem um projeto que usa o Fundo Nacional de Aviação Civil para subsidiar a compra do querosene de avião comercializado em aeroportos localizados na região norte. E o projeto que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Empresas aéreas sul-americanas poderiam operar no mercado doméstico brasileiro, dentro da região da Amazônia Legal. Louvo aqui, então, a tentativa de diversos congressistas de abrir o mercado brasileiro de aviação para a cabotagem, o que permitiria a empresas estrangeiras de operarem em voos domésticos. Mas se essas empresas operaram em rotas não atendidas, podem cobrar valores ainda muito altos. Por outro lado, se operarem em rotas atendidas por empresas brasileiras, podem gerar uma competição injusta e, inclusive, acabar com as companhias nacionais. Não existe país no mundo onde as nossas empresas brasileiras possam voar transportando passageiros de outro mercado, internamente, no mercado doméstico. Se nós abrirmos esta exceção no país, ainda que eu entenda as motivações do legislador, será que, de fato, nós vamos contribuir para a ampliação da oferta e da concorrência? Ou nós podemos criar uma condição que, porventura, possa até desestimular empresas brasileiras a operar na mesma região? É preciso uma discussão profunda sobre isso para que a gente olhe e observe boas práticas mundiais. Por que as empresas estão de olho no nosso mercado? São poucos países no mundo, poucos mercados que têm o que nós temos, que são 3 fatores fundamentais para o desenvolvimento da aviação. Território, né, dimensões, população e PIB. Nós temos um PIB riquíssimo. Gostaria de citar mais uma distorção, que é o fato de uma única companhia aérea operar quase 100% dos voos de passageiros no aeroporto de Viracopos, um dos mais importantes do país. Seja um monopólio puro, ditado pelas circunstâncias, ou um monopólio natural, baseado na relação custo-eficiência, ele constitui grave ameaça aos direitos e ao bem-estar dos consumidores, e estes esperam certamente maior ação dos reguladores. E concorrência significa mais aviões no ar, mais transporte de passageiros, a expectativa de uma redução dos preços das passagens e, principalmente, uma oferta de voos há muito esperada. Há 40 anos atrás, senador Confúcio, a VASP fazia, você pegava um avião da VASP em Vilhena,
quando Vilhena tinha 25 mil pessoas. 40 anos atrás, você ia de avião a Porto Velho e voltava a Vilhena, com jato da VASP. Tinha 3, 4 voos de Porto Velho para Manaus. A partir de abril não tem mais nenhum. Hoje, nós estamos refém da TAM, da Gol e da Azul, .com.br. E com poucos voos. Para você ter a noção, o cidadão lá tem que levantar às 3 horas da manhã para pegar o voo 4h20 para vir embora para Brasília, ou o próximo voo será às 5h30 da manhã. De lá para cá não tem mais nenhum voo. Os aeroportos regionais, principalmente para aviação regional, que praticamente ainda é muito deficiente, pequeno ainda. Então precisaria aí de um investimento, de uma grande parceria do governo federal com os governos estaduais para a gente efetivamente fazer com que a nossa aviação regional possa existir. E como anda a relação consumidor e empresas aéreas? A audiência pública também fez esse debate. E segundo a plataforma consumidor.com.br, o transporte aéreo ocupava em 2022 a 3ª posição em reclamação, atrás dos bancos e operadoras de telecomunicações. E entre os problemas mais reclamados, reembolso e atraso na devolução de valores pagos, cancelamento de voo e demanda não resolvida. Sabemos que a compra com antecedência, ela permite um valor menor, mas também alguns destinos e algumas datas, como Páscoa, Natal, festas de Natal, Réveillon, mesmo com antecedência, os valores não são reduzidos. Nós temos o monitoramento no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em que véspera de grandes shows, mesmo com antecedência, o valor médio da passagem ele aumenta 4 vezes. Então nós precisamos identificar de que forma que isso, qual é o cálculo, um cálculo claro. Como eu dizia, é direito do consumidor à informação. E ele precisa ter clareza como os preços são compostos. E não só uma informação, mas uma informação clara, precisa e ostensiva. Pesquisa da IBM com CEOs de grandes empresas mostra que os consumidores, quando devidamente engajados, contribuem mais que as universidades, mais que os departamentos de P&D e mais que as consultorias caríssimas para os processos de inovação das empresas. E quando falamos ou pensamos em aviões no ar, as imagens são de turismo ou negócios, mas tem voo e muitos com responsabilidade social. Um deles é o transporte gratuito de órgãos para transplantes. De 2014 até agora, já foram mais de quase 65 mil itens transportados, profissionais transportados que salvaram vidas no país. A gente tem muito orgulho de conduzir esse programa e renova anualmente esse compromisso com o Ministério da Saúde. Durante os anos da Covid, talvez muitos aqui não saibam, mas quase todos nós brasileiros, fora do estado de São Paulo, que tomamos uma vacina contra a Covid, tomamos essa vacina graças ao transporte gratuito que as empresas aéreas fizeram de vacinas em todo o país. E quando as pendências do ar não são resolvidas amigavelmente em terra, restam os tribunais, mais custos para as aéreas. Judicialização. Proliferam ações judiciais movidas por consumidores e associações e, mais recentemente, também por meios de aplicativos como AirHelp, Liberfly e diversos outros, resultando uma indústria de law-techs que contribuem para a insegurança jurídica e o aumento dos passivos do setor. Eu duvido que alguém compre uma passagem com desejo de entrar em juízo, senador. Se existe, e isso também já está sendo monitorado pela Senacom, aplicativos, formas de oferta, que essas ofertas, sim, de venda de litígio são predatórias, nós já estamos, inclusive, acompanhando. Para que a gente possa não dizer que a judicialização é problema. Porque não pode ser o consumidor... Não pode o consumidor ter mais um ônus, ou não pode o consumidor ter mais um dano quando ele busca justamente reparar o dano que ele tenha sofrido. Nós temos relatos de consumidores que
no extravio da bagagem se perde uma pasta que contém todos os exames de um tratamento médico que vem sendo feito há um longo tempo, né? Uma pessoa que estava indo aos Estados Unidos fazer um tratamento e levava todo o seu histórico de exames. Então, tem situações que precisam ser ponderadas, e quando nós falamos de dano e vulnerabilidade do consumidor, nós não podemos generalizar, né, que esse dano ele é um dano mínimo. Nós temos que analisar caso a caso, e isso é hoje talvez, sem sombra de dúvida, o maior desafio na seara da defesa do consumidor. É identificar danos e verificar, senador, que esses danos eles precisam ser reparados, não só na seara, e principalmente não na seara judicial, mas que as empresas precisam encarar individualmente os danos gerados. Ok, a crise está no ar, os prejuízos contabilizados. E agora, o papel do Congresso Nacional, a busca por crédito e redução de custos. O uso dos recursos do FNAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, para que, de fato, a gente incentive o crescimento, seja como um fundo garantidor ou um fundo para investimento, de fato, nas companhias aéreas. Olhem e observem que, numa atividade que tem quase 90 anos no país, nós não tivemos, até hoje, um fundo com esse princípio de incentivo setorial até hoje. Então, ele é fundamental e é a primeira medida. E o segundo braço é o de redução de custo. O custo do combustível, a discussão da regulamentação, as leis complementares da reforma tributária. O povo brasileiro precisa saber o que o Congresso Nacional tem que fazer efetivamente, para que melhore essa gestão. O que o Congresso Nacional tem que fazer para nós se adequarmos às empresas aéreas do mundo inteiro? Porque o que eu estou vendo aqui é a dificuldade que nós temos de atrair novas empresas do exterior. Há questões claras de financiamento do setor, que competem ao Congresso Nacional, acesso ao FNAC ou não. Há questões tributárias que competem muito ao Congresso Nacional. A questão da tributação do querosene de aviação é grave, mas mais grave ainda é não cuidarmos da transição energética do biocombustível. O querosene de aviação não é caro no Brasil por falta de petróleo, né? Nós respondemos por 90% da produção que consumimos. É caro por uma questão tributária e monopolista. Não devemos, Congresso Nacional, deixar que o biocombustível incorra nos mesmos vícios que temos hoje no querosene de aviação. Que ele caia na mão de monopólios e que ele seja super tributado. Milhas, como usá-las? O mercado que extrapolou o próprio ambiente do setor aéreo. O turismo, os turistas sentiram na pele o descompasso dessa compra e venda. A questão das milhas é um tema bastante sensível, né? Uma das maiores crises no setor turismo que nós tivemos na história do país se deu justamente em função dessa prática, né? E já existe projeto de lei tramitando nesse sentido, né? De legalização e vamos falar de regulação das milhas, né? Que começou como um instrumento de benefício aos consumidores, concedidos não só pelas companhias aéreas, mas tem diversas modalidades de aquisição de milhas, né? E elas viraram, ao longo do tempo, a moeda para pagar e comprar várias coisas, entre elas passagens aéreas. E hoje nós temos uma discussão bastante profunda sobre o tema, né? A quem pertence, como se regula e qual é a disponibilidade das milhas, uma vez que ela é do consumidor. Negócios à parte, vamos falar de segurança, tripulação. A fadiga dessa categoria está na mira da ANAC. Acompanhe. A ANAC cumpre rigorosamente todos os processos de consulta e contribuição em toda a revisão regulatória. Agora, nesse momento, por exemplo, ela está revisando um regulamento que trata da fadiga dos tripulantes. É um tema super sensível, extremamente técnico, que precisa ser muito bem ponderado e subsidiado com dados das empresas, dos tripulantes, para uma decisão que não traga nenhum custo além dos que nós temos hoje em dia, para preservar a saúde da tripulação, acima de tudo, garantindo segurança, que é um princípio que o setor não abre mão, mas equilibrando isso também com um ambiente de custo que nos mantenha competitivos.
Quantos desafios, abertura de mercado, combustível alternativo, o sonho de voar. E sempre buscando atrair novas empresas. O senador Confúcio já trouxe aqui também a discussão que esta casa está promovendo no sentido de buscar a possibilidade que empresas estrangeiras venham operar aqui dentro. Também é uma discussão bastante importante. E quando falamos de transporte aéreo, quando falamos a quem nos acompanha, aos que aqui estão presentes, todos efetivamente são consumidores de transporte aéreo. Se ainda não voaram, como disse a doutora Jurema, tem a pretensão de voar, ou mesmo para muitos da população brasileira tem um sonho de voar. O brasileiro quer voar. Nós sabemos disso. Ele precisa, em muitas regiões a gente só acessa por meio aéreo, em outras situações porque o brasileiro quer voar. E isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. É isso. Crises e oportunidades, oportunidades e crises. Um ciclo da aviação que precisa agora retomar o seu rumo, que já foi grande e pode sim voltar a ser o que era. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.